Olá, pessoal! Estamos voltando com mais um episódio do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, hoje não estou aqui com o Danilo, mas estou aqui com o Guilherme Amorim. Tudo bem, Guilherme? Oi, João, tudo bem? Tudo ótimo, meu caro. Mais uma entrevista muito interessante, né? Essa você, inclusive, participou. Foi a entrevista com a Diana Helene. Nossa, foi uma entrevista incrível. Diane, ela mostrou ser uma pessoa extremamente simpática, com tema de pesquisa que interessou a todos que estavam entrevistando no momento. Foi, assim, uma das minhas, pessoalmente, entrevistas favoritas. Pô, que legal. A pesquisa da Diana é sobre prostituição, direito à cidade. Ela faz campo num bairro em Campinas. E no episódio ela vai falar um pouco melhor sobre a trajetória, mas fica aqui nossas boas-vindas, né? A quem está chegando agora pela primeira vez para ouvir nosso podcast, quem retoma, quem retorna, melhor dizendo. E a gente está muito feliz com o desempenho dos episódios, as pessoas compartilhando, o feedback que a gente está recebendo. Tem sido muito interessante ver a repercussão do Urbanidades, tanto nas redes sociais quanto nos nossos grupos de convívio. Realmente, está superando as nossas mais otimistas expectativas. Nesse período fica um pouco difícil, né? Porque já está no recesso escolar, né? No recesso entre os semestres, mas a gente vai conseguir levar esse barco aí para frente. A gente se esforça todo dia aqui, de férias, lutando, entrevistando. Empenho realmente militante de todos nós. Vale deixar nosso e-mail aqui para contato, é o brasilurbandata.gmail.com, brasilurbandata.gmail.com, e também tem a nossa página no Facebook, que tem todas as ações do Urbandata, que não se limitam ao podcast. Nós temos nossa página do Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. Curtam, compartilhem, nos sigam, nos divulguem. Muito legal. Guilherme, quem está nos ouvindo no iTunes, a gente pede encarecidamente que possa avaliar, dê o feedback lá pelas estrelinhas do iTunes, que isso ajuda a ampliar a nossa visibilidade. E também os que estão nos acompanhando no Spotify, tem a opção seguir, que receberá semanalmente as nossas atualizações. Exatamente. Siga a gente nessas plataformas, siga a gente também no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que nós estamos presentes. Isso aí, meu caro. Então vamos para a entrevista. Valeu! Valeu! E estamos novamente aqui para mais uma entrevista do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, estou aqui com a Vitória Boim. Tudo bem, Vitória? Tudo ótimo, João. E você? Também. Guilherme Amorim. Olá, gente, tudo bem? Nosso produtor incansável. E Marcelo Venturini. Oi, gente. Olá a todos. Oi, João. Oi, todo mundo. Estamos muito satisfeitos de receber na entrevista de hoje a professora Diana Helene. Tudo bem, Diana? Como vai? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A professora Diana Helene Ramos recebeu em 2015 o Prêmio CAPES de Melhor Tese e mais recentemente lançou um livro sobre essa pesquisa e é o que nos chamou a atenção, nos gerou interesse para conversar um pouco conosco aqui. Diana, tente se apresentar para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória, o caminho que você percorreu. De forma resumida, né? Vou tentar ser resumida, então. Então, eu sou a Diana, eu sou professora de estudos urbanos, né, no curso de arquitetura aqui em Duque de Caxias, na Unigran Rio. Eu tenho uma trajetória aí de pesquisa urbana que está aliada a uma participação militante junto aos movimentos sociais, né? Acho que eu comecei minha trajetória em 2004, quando eu estava na faculdade ainda. A gente formou um grupo de alunos, a gente estava prestes a se formar, mas a gente formou um grupo de alunos, começou a participar junto aos movimentos de moradia, de ocupação de prédio no centro de São Paulo, de prédios vazios.
E a partir dessa atuação, né, junto a esses movimentos, né, a gente auxiliava os movimentos fazendo manifestos, participava, né, dos eventos todos de resistência à reintegração de posse, a atos de ocupação mesmo, auxiliava inclusive a pensar que espaços poderiam ser espaços que estavam lá há muito tempo inadimplente, devedor de IPTU, em áreas infraestruturadas, né, para escolher como espaços que estão ali não cumprindo a sua função social, e os movimentos sociais teriam ali um espaço interessante para ocupar, para moradia, mas também enquanto manifesto. E isso acabou virando a minha pesquisa de mestrado, né? Eu fui fazer mestrado porque eu queria alguma forma de poder estar atuando nesse sentido e ter um retorno financeiro, né? Então eu pensei, faço mestrado sobre esse tema, vou ter uma bolsa e vou poder continuar trabalhando com os movimentos de moradia. E aí fui me envolvendo, né, com a pesquisa, uma coisa que eu não imaginava que eu gostaria tanto de fazer. Foi mais para continuar trabalhando junto com os movimentos mesmo. E eu, depois de fazer o mestrado sobre esse tema, eu me envolvi também com um grupo de prostitutas de Campinas. Isso eu trabalhava num projeto de extensão da Unicamp, da incubadora de cooperativas populares, que também era uma busca minha em continuar trabalhando com movimentos populares. Eu já estava formada e tal, mas de alguma forma também não ficar como uma coisa anexa ao meu trabalho, né? Porque às vezes a gente não consegue nem se dedicar trabalhando num escritório de arquitetura e fazendo militância em outros espaços, né? Então, entrei nesse projeto de extensão de incubação de cooperativas populares, que participei da incubação de várias cooperativas em Campinas, de grupos populares, e um dos grupos que requisitou a gente foi esse grupo de prostitutas do centro de Campinas, que estava tentando se organizar para se colocar como uma instituição política para conseguir resistir a um processo contínuo de expulsão que elas sofriam ali no centro de Campinas, né? Então, elas queriam se organizar enquanto instituição política para poder, né, negociar melhor com o Estado, com a polícia e outras pessoas que tentavam, que atacavam a atuação delas ali, apesar de, eu não sei se vocês sabem, prostituição não é crime no nosso país. O que é crime é uma pessoa ganhar em cima da prostituição, ter uma casa de prostituição, ser o chamado cafetão, etc, etc. Proxenetagem, né? Isso é crime, né? Tem o latrocínio, que é ter uma casa, e outras leis relacionadas à prostituição, mas a mulher independente que está realizando atividade de prostituição não é crime, né? Então, o que elas faziam ali no centro não era crime, mas mesmo assim a polícia e outras entidades, as próprias pessoas, perseguiam a atividade delas, né? Porque é uma atividade estigmatizada, né? E em Campinas, como aí já quase entrando no tema entrando no livro, mas em Campinas tem um bairro de prostituição muito famoso, né? Que ele acaba constituindo uma ideia de lugar da prostituição que faz com que as próprias pessoas da cidade coloquem que quem tenta trabalhar com prostituta fora dali está fora de lugar, né? Então elas eram muito perseguidas não só pelo Estado, mas pela própria população. E elas queriam se organizar, buscaram a gente. E quando eu conheci elas e conheci essa história toda que eu acabei de contar, eu vi que também poderia ser um ótimo objeto de transformação em pesquisa de doutorado, né? Eu já tinha estava no final do meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar com elas. Eu estudava a segregação dos grupos populares que tentavam morar ali no centro, né? Essa era a ótica que eu trabalhava para entender os movimentos de moradia ali. E eu achei que tinha tudo a ver com a questão das prostitutas. Comecei, então, a pensar nessa possível transformação num objeto de pesquisa e de militância e atuação junto com esse movimento, que eu também considero um movimento social, o movimento das prostitutas. E aí eu acabei transformando isso na minha tese, né? E é mais ou menos essa minha trajetória de pesquisa que acabou acarretando na minha trajetória como professora, que era outra coisa que eu também não imaginava. Acho que é interessante contar isso, né? Porque às vezes a gente acha que é isso. Fui fazer arquitetura, meu sonho era fazer projeto, escritório, e quando eu vejo ao longo da minha trajetória, eu descobri que eu amo ser professora, né? Eu trabalhei em vários escritórios, e eu sei hoje em dia, agora que eu sou professora, que é isso que me dá prazer, sabe? Dar aula, poder estar tentando cada vez me aprimorar mais, né? Que ensinar é aprender, né? Quanto mais você ensina, mais você estuda, melhor ainda do que quando você estudava como aluna, né? E aí eu descobri que a coisa que eu mais gosto de fazer é ser professora, ainda mais quando eu posso articular com essa ideia de militância, de extensão universitária,
Mas isso foi no processo mesmo, acabei arrumando emprego como professora e quando eu comecei a dar aula, também para tentar continuar articulando com extensão, com militância, eu descobri que era isso que eu gostava de fazer, assim. Então, não sei se deu para entender mais ou menos a trajetória. Muito legal. Só corrigir um erro que eu cometi, que não foi dizer o nome da tese, né? A tese é Preta, Pobre e Puta, Segregação Urbana da Prostituição em Campinas, Isso. Jardim Tatinga. E o livro, me corrija se eu estiver errado, Diana, Mulheres, Direito à Cidade e Estigmas de Gênero, a Segregação Urbana da Prostituição em Campinas. Isso, exatamente, exatamente. Eu tive acesso à tese, não ao livro. Uhum. O que está de diferente na tese e no livro? Tá, bom, o título é diferente, né? Você já falou. A gente readequou o título, apesar de o conteúdo, o livro é um livro, vamos dizer, baseado na tese, né? Como você falou, né? A tese ganhou o prêmio em 2016, tá? Só para te corrigir, a minha tese é de 2015, essa data tá certa, mas o prêmio CAPES é de 2016. Ah, foi 16, E perdão. ganhou o prêmio em planejamento urbano, né? De melhor tese em planejamento urbano. E aí, a Ana Bloom, eu fui conversar com algumas editoras que eu achava interessante de publicar um tema que é sobre planejamento urbano e gênero. E a Ana Bloom, ela tem uma publicação consistente em gênero e também em planejamento, né? Eu escrevi para eles, eles mostraram interesse, queriam publicar. E aí, na adequação da tese para um livro, né? Uma coisa que eu não conhecia ainda, foi super interessante. Primeiro tem que diminuir um pouco, porque a tese acho que tinha 360 páginas, e para você transformar num livro que seja comercialmente viável, para não ficar muito caro, não dá para ser tão grande, né? Então tem que resumir, teve que resumir 100 páginas do texto original em A4, né? Depois no fim aqui vocês vão ver que no livro, já estou com o livro aqui na mão, o livro tem 333 páginas, mas não é A4, né? Eu tirei 100 páginas do original A4, deu 250 páginas A4 na hora de transformar no livrinho, 300 daquele menorzinho que um A4. Mas enfim, foram 100 páginas a menos da tese. Legal. E o processo de editoração demorou bastante, porque eu fiquei um ano no Canadá, porque o prêmio da Bolsa CAPES era um pós-doutorado, então eu já estava no Canadá fazendo pós-doutorado quando saiu o prêmio, e aí eu fiz mais um pós-doutorado, e aí eu finalizei lá o doutorado os últimos 3 meses, e o resto eu continuei aqui, com a bolsa que eles dão, e nesse processo todo eu estava lá, então demorou um pouco a editoração, e nesse processo de pós-doutorado é inerente muitas leituras novas, muitas experiências novas. Eu queria muito adicionar coisas novas que eu pensei sobre a minha tese em cima desses 2 pós-doutorados que eu fiz, que acabam sendo 2, né? Um no Canadá e um aqui. E aí eu peguei, tirei 100 páginas, mas ao mesmo tempo coloquei mais umas 40 novas. Então eu tive que tirar, na verdade, 140 mais ou menos páginas, porque eu botei umas 40 páginas novas de conteúdo novo, assim, de novas autoras que eu li, né? Porque esse tema, o gênero, né, ele é ainda minoritário no campo da arquitetura e urbanismo, principalmente, e às vezes a dificuldade de acessar essas leituras, de conhecer a existência delas, né? Então é uma coisa que demora mesmo, né? E aí eu quis atualizar muita coisa do livro com essas novas leituras, então tem essa diferença. Tem várias leituras novas, acho que a principal para falar aqui é a Silvia Federici, não sei se vocês conhecem, mas acho que é legal para conhecer, que ela escreveu um livro que chama Caliban e a Bruxa, aí tem um subtítulo que eu não lembro, mas o tema do livro é reescrever a história da fundação do capitalismo, né, lá em a transição do feudalismo para o capitalismo, acumulação primitiva, etc., a partir do recorte de gênero, né? Então, ela pega a caça às bruxas como um evento importante que, não por acaso, a maior quantidade de mulheres mortas na caça às bruxas foi durante a transição do capitalismo, né, para o feudalismo para o capitalismo. Então, ela usa isso, recontar essa história para entender como que se estruturou a divisão sexual do trabalho. Então, dividiu, né, entre um trabalho pago e um não pago, porque o trabalho que foi destinado às mulheres era o trabalho não pago,
e como isso virou uma forma de acumulação capitalista, né? Porque quem acumulava esse trabalho também era o proprietário da fábrica, que recebia lá um funcionário, em geral homem, limpo, alimentado, cuidado, sem ter que pagar o salário para essa pessoa que estava alimentando e cuidando ele, dos filhos dele, né? Então ela remonta isso para entender o capitalismo a partir da divisão sexual do trabalho. E aí tem bastante coisa sobre prostituição também, porque a prostituição acabou virando um caminho para as mulheres terem acesso a algo assalariado, né? Porque dentro do casamento o trabalho dela não era pago, então elas precisavam do casamento para se reproduzir, para poder ter a reprodução da vida dela, né? O casamento vira o destino das mulheres, para poder ter alguém que vai ter o trabalho remunerado, e aí a prostituição começa a crescer nesse momento, porque algumas mulheres buscam a prostituição para poder sair do casamento como única opção. Então não tinha como não botar isso no livro, por exemplo. Então é uma das leituras principais, mas tem bastante coisa nova. Eu tentei melhorar um pouco a questão de raça também, que esse é um dos motivos que a gente mudou o título. Esse título, Preta, Pobre, Puta, é uma frase, está entre aspas, é uma frase que uma das prostitutas principais que eu estudo, que calça o livro da capa, o sapato que está na capa do livro, né? A Betânia, que ela sempre fala isso, que eu levo os 3 piores P's da sociedade. Sou preta, pobre e puta. E aí eu quis pegar essa fala dela e colocar na tese, e tentei, de alguma forma, falar de raça, mas ainda é muito incipiente, eu acho, na tese e no livro, né? Eu estou tentando estudar mais sobre isso, mas não é um trabalho do que a gente fala que é interseccional, né? Que, de fato, tenta interseccionar todas as opressões para entender uma realidade. Então, junto com o editor, a gente pensou que muita gente buscava o meu livro, por causa de Preta, Pobre, Puta, achando que era um trabalho sobre interseccionalidade. E ele não é. Ele até tenta, né? Mas ainda falta muito, né? Então, aí a gente achou melhor trocar o nome para as pessoas não acharem que é um trabalho sobre isso. E a gente acabou tirando esse nome que eu acho maravilhoso, né? É muito forte. E é uma fala das minhas interlocutoras principais, então eu acho que também não é à toa que ele está ali. Mas, enfim, foi por isso que a gente mudou. Mas isso que tem de novo, tem essas novas leituras de gênero e algumas novas leituras de raça também, que eu li sobre colonialidade, também eu coloquei no livro. Então tem essa diferença, tem 40 páginas novas e 100 páginas a menos. Mas foi legal esse processo de tirar essas páginas, porque tinha algumas... Porque na hora de elencar o que você... É muito difícil, né, você tirar. Mas foi importante, porque eu acho que tirou algumas coisas que poderiam ser consideradas talvez gordura. Eu tirei, por exemplo, uma das coisas que eu tirei, sempre perguntam isso, o que eu tirei? Uma das coisas que eu tirei foi uma parte que eu falava sobre a história do movimento de prostitutas no Brasil, bem grande que tinha. E tem vários livros que falam disso já, né? Então eu resumi e deixei mais focado na história do movimento em Campinas, que isso não tem em nenhum lugar. Então esse tipo de coisa que eu tentei tirar, coisas que talvez você encontraria em outros trabalhos, e deixei as coisas que de fato o meu trabalho tinha mais assim de único, né? Acho que foi interessante esse processo. E atualizei com novas biografias, essa é a diferença de um para o outro. Diana, a gente queria saber um pouco como foi o seu trabalho de campo, como você chegou até o bairro de Jardim Itatinga, como foi os seus encontros com essas mulheres. Bom, então, como eu disse, eu trabalhava nessa incubadora de cooperativas populares, na Unicamp, que era um projeto de extensão, e as prostitutas buscaram um parceiro nosso, que a gente já trabalhava, que era o Centro de Referência em DST-AIDS, que eu acho que nem existe mais agora em Campinas, que com os cortes nos recursos para prevenção, né, acho que esse centro fechou. A gente já fazia um trabalho com eles, né, com pessoas soropositivas, né, com uma cooperativa de pessoas soropositivas, e aí as prostitutas buscaram esse parceiro nosso, que elas queriam se organizar, e a gente nunca tinha incubado uma associação política, eram geralmente cooperativas de trabalho. Foi até uma discussão se isso estaria no escopo, né, do nosso trabalho, que é um trabalho da economia solidária e tal. Era inclusive financiada pela antiga Secretaria de Economia Solidária, que também foi extinta, né? Que a gente teve aí por alguns anos, desde 2003, foi 10 anos que essa secretaria existiu no Brasil. E aí a gente topou o desafio de ajudar elas a se organizarem, porque o nosso trabalho era de
ajudar como organiza uma assembleia, como que faz um estatuto, como que faz um regimento, como que elas criam um logotipo, uma linguagem visual coletiva, tudo com forma participativa, né? E foi assim meu contato com ela. Então foi fácil, né, se você comparar com outras pesquisas, que você tem que se inserir no campo, né? Elas estavam lá com a gente porque elas estavam buscando um auxílio para a organização delas. A gente estava trabalhando com elas, tinha uma bolsa, a gente escreveu um projeto, foi aprovado foi financiado pela RTS, na verdade, a Rede de Tecnologia Social. E aí eu tinha esse trabalho com elas, eu criando amizade muito grande com algumas delas, né? E a partir dessa meu trabalho com elas que eu fui sabendo da história do Jardim Itatinga, que eu não sabia, né? E a partir dessa relação que eu vi que isso poderia ser um objeto de pesquisa, eu não tinha ainda começado o doutorado. Então a minha inserção nesse sentido foi muito fácil, né? Apesar delas serem prostitutas ali do centro, todas elas já trabalharam no Jardim Itatinga, principalmente quando jovens, tem essa diferença que eu trabalho no livro, né? Como no centro são prostitutas mais velhas, que já não querem mais trabalhar num lugar boêmio, de noite, né? Lá também se trabalha de dia, mas enfim, tem essa relação de elas quererem ficar mais independente, não ter que trabalhar numa casa. E lá no Itatinga já é o contrário, são prostitutas muito jovens, que têm medo de se aventurar nisso sozinha, que precisam às vezes de alguém para ajudar elas, como se organizar nesse trabalho, como se vestir, como se portar, né? Então elas preferem, na verdade, o Jardim Itatinga por causa disso, que é um espaço que você vai ser mais acolhida e treinada do que, né, tentar fazer isso sozinha no centro da cidade. Então tem essa diferença que eu trabalho na minha tese também entre tipos de prostituição e tipo de espaços da cidade. E ao mesmo tempo lá no centro você tem que se defender da rejeição que a população e que o próprio Estado realiza contra essas prostitutas. Então a minha inserção foi nesse sentido, elas foram me contando essa história, eu fui achando super interessante, a gente de vez em quando ia no Jardim Itatinga fazer algum evento, Dia Internacional da Prostituta, ou outros eventos assim, porque a sede mesmo era no centro da cidade. E eu fui conhecendo essa história, e a partir disso eu transformei na minha tese, então foi muito fácil a minha inserção. Então a maior parte das vezes que eu ia no Jardim Itatinga, eu ia com uma dessas prostitutas do centro, ou em algum evento, né? A gente também tem uma coisa muito importante para a minha tese, que foi a realização de um vídeo, que aliás está disponível na internet, se vocês quiserem assistir, é muito bonito. Eu vi a menção a ele na tese e fiquei curioso. Chama Desbravando Estradas da Vida, Desbravando Estradas da Vida, as Mulheres Guerreiras, acho que é isso o nome. Que é um filme que elas fizeram para contar a história da associação, né? Elas requisitaram a gente. A minha tese eu realizei no IPUR, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Planejamento Urbano. Então, assim, eu fiquei aqui 1 ano e meio, mais ou menos, realizando as disciplinas obrigatórias, que as disciplinas obrigatórias do IPUR são, assim, 1 ano e meio de disciplina obrigatória pesada mesmo. E aí depois que eu voltei para Campinas para poder fazer o trabalho de campo, né? Lógico que eu ia bastante para Campinas sempre que tinha um evento lá, mas não estava participando proximamente, né, dos trabalhos da associação. Então depois que acabou esse período que eu tinha que ficar aqui no Rio fazendo essas disciplinas, eu voltei para Campinas. Eu cheguei a morar lá 6 meses, dividido em três meses, né? E nesse período, porque eu já tinha minha casa aqui, meu marido morava aqui, né? Então eu fiquei lá mesmo fazendo um trabalho de campo, que foi só 6 meses. Mas nesse período que eu falei, olha, eu vou estar aqui de maneira intensa, né? 3 meses para isso. Eu tinha bolsa, né? Então eu estava toda dedicação exclusiva para a tese, eu consegui ter esse privilégio. Cada vez mais privilégio. Cada vez mais privilégio. A vida era menos cara, né? A bolsa não aumentou até agora quase nada. E também a gente tinha bolsa, né? Então eu tive esse privilégio de poder ficar 6 meses para elas, né? Com elas e para minha pesquisa. E aí eu cheguei e falei para elas, bom, elas sempre souberam que eu estava fazendo a pesquisa, né? Isso foi muito claro e conversado com elas. Eu cheguei lá e falei, o que vocês querem que eu faça pela associação? Vamos aproveitar que eu estou aqui para ajudar no que vocês precisam. E elas precisavam de algumas coisas organizativas em relação ao regimento, que ainda não tinha sido aprovado, foi super o regimento para ser aprovado enquanto associação, né, oficialmente. Toda hora ele voltava e a gente precisava fazer algumas coisas nesse sentido, mas isso era pouca coisa também. Elas falaram, a gente queria fazer uma coisa de memória da associação,
não sei se a gente faz uma coisa escrita, se a gente faz... Eu falei, pô, vamos fazer um vídeo, né? Porque eu já trabalhei com audiovisual, eu falei, eu posso ajudar nessa parte, eu entendo dessa técnica e tal, elas, então vamos fazer. E aí a gente fez, e no final esse trabalho foi muito importante para a minha tese, né? Que quem organizou o roteiro, quem pensou as entrevistas, foram elas, e eu montei junto com elas a parte do filme, né? A montagem do filme eu fiz junto com uma delas, né? Tentando ensinar a técnica, né? E tentando fazer o máximo possível como elas queriam mesmo contar a história delas, porque a montagem é a história, né, do filme. Mas o resto elas que escolheram, todas as entrevistas, né? E aí as entrevistas vieram cada informação riquíssima, né? Para pensar essa relação entre Centro e Jardim Tatinga, que na minha pesquisa original eu queria falar mais do Jardim Tatinga mesmo, recontar essa história, como recontar como é que foi essa história, que ele é de 67, né? Como que se criou esse bairro, porque foi uma iniciativa da prefeitura de organizar todas as prostitutas e isolar elas no mesmo bairro. Então, eu queria recontar essa história, mas ao mesmo tempo, com esse vídeo, eu fui vendo como os dois tinham relação, né? A associação do centro só existia porque esse bairro virou tão forte no imaginário da cidade que não se podia realizar prostituição fora dali. E aí as prostitutas tiveram que se organizar, reivindicando o direito delas de permanecer na cidade, fazer o trabalho delas no lugar onde elas querem, né? Não só no bairro lá, organizado nos anos 60 para separar essa atuação urbana que é estigmatizada, né? E aí, no fim, o centro virou uma relação entre centro e periferia, né? Meu trabalho, e não mais só sobre a história do Jardim Tatinga, por causa desse vídeo, né? Que a gente realizou. E eu conheci prostitutas que eu ainda não conhecia, conheci histórias que eu não conhecia. Foi muito interessante também isso no processo de pesquisa. E aí, Niterói, na verdade, é o seguinte: quando eu estava aqui no Rio, eu não lembro exatamente se foi nesse período de aulas, a minha orientadora aqui, a Soraya Simões, primeiro eu comecei com a orientação da Ana Clara Torres Ribeiro, né? E aí, que era professora de IPUR, eu tinha um sonho de ir para o IPUR por causa dela, e ela maravilhosamente aceitou me orientar quando eu fui para lá, e a gente ficou, acho que 2 anos quase juntas na orientação, 1 ano e meio, entre 1 ano e 7 meses, e ela faleceu, né, durante esse período, o que foi muito triste, né? Mas ao mesmo tempo a Soraya Simões tinha acabado de entrar no IPUR, era super jovem, né? E a mestrado dela era sobre a Vila Mimosa. Eu tinha lido o trabalho dela para fazer o meu projeto de pesquisa, um trabalho maravilhoso que trabalha essa ideia da segregação urbana da prostituição aqui no Rio. E aí, ela, além de ter esse livro, ela era uma pessoa muito atuante no movimento de prostitutas, fazia parte, não sei nessa época, mas atualmente ela é a coordenadora geral da Vida, que é uma organização de prostitutas que a Gabriela Leite fundou aqui no Rio. E eu participava das atividades dos movimentos de prostitutas aqui, por causa dela, né? Quando eu conheci ela aqui, mas tem isso, eu já conhecia muitas pessoas daqui também por causa da minha atuação com as prostitutas de Campinas, que as prostitutas, enquanto movimento social, como outros movimentos sociais, atuam em rede, né? Uma conhece a outra de outra cidade, elas têm os encontros nacionais das organizações de prostituta, etc. Então, nesse sentido que eu conheci a história de Niterói, né? As prostitutas de Niterói, num prédio na área central de Niterói, começaram a ser expulsas em função dos Jogos Olímpicos, né, que estavam se organizando aqui, e tinha tudo a ver com o que eu estava trabalhando. Eu acabei usando essa experiência que eu vivi enquanto atuante no movimento aqui, como um exemplo, né, de segregação da prostituição quando começam intervenções urbanas em prol de, por exemplo, mega eventos, né? E aí eu usei isso como um objeto de análise comparativo na tese. Diana, estava pensando, você falou então, o Jardim Itatinga foi um bairro construído para juntar as prostitutas de Campinas, ele foi construído nesse intuito. Caramba, que interessante, falou bastante da segregação, né, uma coisa que se trabalha desde o mestrado, que é uma coisa interessante, eu acho, na cidade sempre tem aquelas zonas, né, o que na escola de Chicago se costuma chamar zonas morais, né, regiões onde alguma coisa é relativamente aceita, outras regiões que não.
E eu sempre achei muito interessante como que isso se forma, né? E nesse caso foi nesse intuito, né? Não foi, sei lá, alguma outra força externa, que nem no caso de quando se tira esse tipo de atividade de um lugar, que nem você falou no caso de Niterói, né? Por causa de um mega evento. Lá foi construído desse jeito. Achei uma coisa interessante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que você percebe nessa segregação, desse desenho da cidade, né? Dessas zonas onde algo é permitido e não, tanto nesse caso de Campinas, que foi um lugar construído para isso, quanto lugares que acontecem meio que por outras forças. E você nota diferenças em casos assim? Não sei que sua experiência é mais focada em Campinas, mas pelo que você conhece, você acha que tem diferença nessa formação dessas zonas urbanas, quando ela é feita especificamente para isso ou quando ela acontece? Bom, então, quando eu descobri essa história de Campinas, eu fiquei assim passada, por isso que daí que veio o meu desejo de querer fazer a tese sobre, né? Porque como assim um bairro criado, né? Planejado, né? Que não foi criado naturalmente no sentido da escola de Chicago que você está falando, né? Naturalmente que não é natural, né? Lógico que é isso, um espaço onde acaba se deixando acontecer essas atividades, né? Claro. Mas nesse caso não, era planejado, né? Então aí que foi a minha intenção de pesquisar. E aí tem uma dissertação de mestrado, que foi uma base de pesquisa importante, sobre esse trabalho, uma dissertação de mestrado de antropologia da Unicamp, que chama o Mal Necessário, aí eu não lembro no resto do nome, é o Jardim Itatinga, Campinas, mas é Mal Necessário o nome, e ela fez nos anos 70, ou seja, 5 anos depois da criação do bairro, e ela conseguiu ter acesso aos autos, acho que autos que chama da polícia na época, que contava como que foi estruturada essa ideia a partir da ideia do mal necessário, né? Que tem tudo a ver com isso de região moral, né? Já que é um mal necessário, a gente vai deixar ela num lugar onde a gente vai permitir, né? Porque como a gente está falando aqui de o que é permitido em relação à prostituição, caso de prostituição não é permitido, então isso seria impossível o Estado fazer isso oficialmente, né? Porque a não ser que ele criasse um lugar onde elas pudessem trabalhar individualmente, mas não foi esse o caso. Então, ela conseguiu fazer essa pesquisa como a polícia se organizou com a prefeitura para conseguir fazer esse bairro acontecer. Então, não é planejado assim, no plano diretor, não é nada disso. Mas foi uma atuação, vamos dizer, mais concatenada da polícia, do Estado, né? Da polícia, prefeitura e tal, para organizar essa região moral, vamos dizer. Né? Porque as regiões... E como que isso foi feito? As regiões morais, vamos falar mais dos bairros de prostituição, todos eles, em toda a bibliografia que eu li uma bibliografia, assim, muita bibliografia sobre isso, a Soraya me ajudou muito com isso, que ela conhece muita bibliografia sobre prostituição, e toda a bibliografia que eu li é semelhante como acontece os bairros de prostituição. O que acontece? A polícia persegue a prostituição nos locais onde não quer que ela aconteça, e não persegue onde ela quer que aconteça. É assim que se cria esses bairros, né? Então, onde ela quer não, onde ela deixa acontecer, né? Né? Que são onde é conveniente, né? Onde é conveniente, que em geral bairros de pouco valor imobiliário, né? Onde tem muito espaço vazio, bairro que está degradado, mas que de alguma forma tem uma potência de acesso e tal para as pessoas poderem chegar. Geralmente são em áreas próximas a uma centralidade, né? Mas que não tem muito valor imobiliário alto. É isso que aconteceu em Niterói. Era uma área que estava um pouco desvalorizada e na hora que começou a valorizar, elas foram expulsas, né? E que aconteceu na Vila Mimosa, a história da prostituição aqui no Rio, a Vila Mimosa, muito semelhante. Então, é aquele local onde se deixa acontecer. Exatamente porque se deixar acontecer em todos os locais, não ia ter a necessidade desse bairro, né? Então, isso é uma atuação concatenada, de alguma forma, da polícia, de organizar no espaço da cidade onde essas atividades podem acontecer. No caso de Campinas, isso foi mais estruturado, que foi como? Eles escolheram um local novo, que ainda não existia, não é um bairro que foi sendo ocupado, que foi sendo abandonado, e elas ocuparam porque o valor imobiliário baixou. Não, eles escolheram um bairro que ainda não tinha sido ocupado, na periferia da cidade, que por acaso é a periferia sul-sudoeste, que é a periferia mais pobre, onde estão todas as ocupações irregulares, onde estão os conjuntos da Coab, onde estão as fábricas, né? Se você pegar o norte de Campinas, é onde está
todos os condomínios fechados, a Unicamp, os shoppings de alta classe, né? Então, não por acaso foi no sul da cidade, então era uma área que estava ainda pouco ocupada, a periferia de Campinas, foi na época da periferização da cidade. Então, a cidade, nesse período dos anos 60, quando recebia as indústrias nessa região, ao mesmo tempo que recebia as indústrias, recebia os trabalhadores que migravam para trabalhar nessas indústrias e com salários baixos que eles tinham que ocupar ali de forma informal, e grandes áreas, que também foi nessa área. Era toda uma área rural que estava sendo transformada nessa época também, isso eu também pesquisei na prefeitura, né? Os loteamentos foram aprovados nessa época, né? Então era uma época de uma atuação mesmo concatenada ali de periferização da cidade, e esse foi um dos loteamentos aprovados nesse período, né? O loteamento Jardim Itatinga, era uma fazenda ali que chamava Pedra Branca, Jardim Itatinga é Pedra Branca em Tupi, e ele tinha sido aprovado esse loteamento, e eles acordaram, então é isso que ela achou nos autos da polícia, né, que existia um acordo com as casas de prostituição da cidade, que se elas se mudassem para ali, eles não iam perseguir elas por lenocínio, né? Então era um acordo. Então, de alguma forma, tem a ver com as áreas de prostituição se estabelecem, mas de uma forma muito mais concatenada, porque não existia nem arruamento ainda. Tanto que elas ficaram até os anos 80 sem luz, porque não tinha nenhuma infraestrutura, aquela estrutura de periferização de bairro pobre, né, que faz a via de acesso, mas não tem nenhum outro tipo de infraestrutura. Nesse caso, não tinha nem energia elétrica. Então, elas contam, as prostitutas, que era tudo com lampião, rádio de pilha, né? Não tinha energia elétrica, não tinha pavimentação, né? Ela só usou mesmo os lotes, os loteamentos, elas foram comprando os lotes das donas de casa de prostituição, falo donas porque a maior parte delas são mulheres, são prostitutas mais velhas, elas foram comprando esses lotes e estabelecendo as casas lá. E aí a polícia não perseguia, não exercia a lei, né? Como acontece com outros espaços morais. E com as prostitutas que trabalhavam de forma independente, que não existe lei contra elas, eles aplicavam outras leis para tentar tirá-las das ruas e falavam, se vocês trabalharem lá, a gente não vai perseguir. Então eles aplicavam a lei da vadiagem, que é uma lei clássica para eliminar grupos populares das ruas das cidades, né? Que foi usada com outros grupos populares, e a lei de atentado ao pudor, dependendo como elas estavam vestidas. Então, usava essas leis, ou a violência clara, e usava a violência quando tinha que fazer a coisa ficar legítima, enquadrava numa dessas leis, mas a violência era enorme, né? É um grupo estigmatizado, que a violência da polícia acaba sendo pior ainda, né? Então, tem relatos das prostitutas, inclusive, de tortura, assim, de choque no bico do peito, nesse nível. E aí para elas obrigarem elas não trabalharem nas ruas. Que é uma coisa que é exatamente o que eu falei, acontece em outras regiões, né? Inclusive isso de tortura, tá? Eu achei outros trabalhos de pesquisa em áreas de prostituição da mesma coisa. Onde não quer que acontece, atua dessa forma, onde eles deixam acontecer, né? Só que em Campinas tem essa estrutura, né? Que foi criada do nada. Então as casas construídas lá foram construídas desde o começo para ser casas de prostituição, né? Não foi ocupado depois. Eu acho que isso que tem diferente em Campinas e que acaba fazendo que esse bairro seja um espaço muito mais forte no imaginário da cidade, né? Enquanto lugar de prostituição. O tamanho dele também eu acho que tem a ver com isso. Ele é considerado o maior da América Latina, não tem nenhuma pesquisa que prove, mas ele é considerado o maior da América Latina. Dos que eu conheço muitos bairros de prostituição por causa da minha pesquisa, da minha atuação com esse movimento social, é o maior, né, muito grande mesmo, são 13 ruas, se não me engano agora o número certo, gente, já não lembro mais, mas o tamanho dele, a dimensão dele, comparado com outros bairros. Se você pegar a Vila Mimosa, que é super famosa aqui no Rio de Janeiro, por causa de ser no Rio de Janeiro, né, inclusive eu falei, teve um evento agora lá eu lancei meu livro na Vila Mimosa, aqui no Rio, faz umas 2 semanas. Teve um evento pelo Dia Internacional da Prostituta, e uma das coisas que eu aproveitei foi lançar o livro. Eu conversando com uma prostituta que trabalha lá, eu falei nela, o que é a história desse livro? Eu comecei a contar, e aí ela falou assim, não, mas o maior lugar de prostituição é aqui a Vila Mimosa, duvido que esse em Campinas seja maior. E a Vila Mimosa é assim, é uma rua de prostituição, entendeu? Não tem nem comparação, assim. Mas, assim, realmente, em relação a outros locais que eu conheço, é em geral isso, uma rua, 2 ruas, uma rua e 2 ruas adjacentes, né?
as áreas de prostituição. E Campinas, assim, é um bairro, né? Um bairro inteiro. Inclusive, uma das coisas que eu uso para descrever, né, quanto esse imaginário de lugar da prostituição é forte em Campinas, tem algumas casas que não são de prostituição, são pessoas que, na verdade, são familiares ou que trabalham cuidando de filho de prostituta, lavando roupa, mas estão ligadas à prostituição de alguma forma, mas são casas que não são casas de prostituição, né? Bordéis. E aí as pessoas põem placas na porta, casa de família. Eu acho esse dado assim super interessante para a gente ver como é a força, né, desse local enquanto o lugar da prostituição, que é realmente outra urbanidade. Se você for visitar um dia, você vai ver, tudo é prostituição, né? Todas as mulheres na rua estão ali se prostituindo. Eu, como mulher, quando ia lá, era estranho, né? As pessoas, os homens, principalmente nos carros, que a prostituição é feita principalmente por carro, os homens ficam andando de carro, igual era ali na Augusta, no São Paulo, não sei se vocês conheceram, quando era mais forte a prostituição ali. Então eles ficam andando de carro e as mulheres nas calçadas, e dali eles vão para dentro das casas, né? E aí você tá andando ali, principalmente os homens nos carros não entendem muito o que você é, né? Porque você vê aquela mulher ali que não tá... De fato, não é o lugar mais comum para você encontrar uma pesquisadora, né? Então, causa realmente estranho. E não tem nenhuma outra mulher atuando uma coisa diferente disso, né? Ou um homem que não seja cliente, né? Não tô generalizando, lógico que tem o cara no bar, sei lá, uma faxineira, enfim. Mas, enfim, é muito forte, né? Tanto que as pessoas têm que botar na casa a placa, que é uma casa de família. Caramba. Acho que essa é a diferença desse bairro em relação aos outros. Diana, a gente sabe que esse estigma de prostituta como uma característica degradante, desviante, está muito atrelado, principalmente a mulheres. E eu sei que existem grupos feministas que demonizam essa profissão, e enquanto outros lutam para que seja uma profissão regularizada, né? Como que as prostitutas com quem você conversou se colocam nesse debate? Então, isso é importante a gente falar, né? Que no feminismo isso é um vamos dizer, um divisor de águas mesmo, né? Quem apoia, vamos dizer, o movimento de prostitutas e quem é totalmente contra a prostituição como uma coisa, o símbolo da maior degradação da mulher, né? Então isso é muito difícil, assim. Inclusive a gente organizou um GT no evento que teve em Florianópolis, né? Sobre feminismo, esqueci agora o nome, World Congress sobre feminismo. A gente organizou um GT com as prostitutas sobre prostituição e os grupos de feministas contra a prostituição queriam impedir. Então, assim, realmente é muito difícil esse tema no feminismo. Para mim, não teve isso, porque eu aprendi a ser feminista com esse movimento social, nem era feminista antes, nem sabia o que era feminismo. Então, para mim, não teve nem como pensar de outra forma. Mas é difícil mesmo, né? Porque se a gente pensar realmente, como eu penso isso, né? Em função da nossa sociedade machista, essa acaba sendo um lugar de muita violência, né? Exatamente porque é uma coisa que eu trabalho bastante no meu livro, já fazendo a propaganda. Acho que a coisa que eu mais trabalho de gênero no meu livro, né, é o estigma de puta, né? Como esse estigma, ele é usado como símbolo da maior degradação da mulher, né? Aquela mulher que tá fazendo o que não é para se fazer enquanto mulher, né? O errado, né? Esse estigma é usado para controlar a nossa atuação enquanto mulheres, né? Mesmo não sendo prostitutas, né? Então, qualquer coisa que você fizer de errado enquanto mulher, no que é o correto para o seu gênero nessa sociedade machista, você vai ser atacada de puta, né? Então, eu uso isso para trabalhar como o movimento de prostitutas, na verdade, está querendo desconstruir esse estigma que, na verdade, afeta a todas nós. Mas, nessa sociedade como ela realmente é um espaço possível de muita violência, não só violência física, mas mais violência de estigma para a sua constituição como pessoa, né, de reconhecimento enquanto pessoa. Mas eu acho, né, que isso tem a ver com a sociedade patriarcal. Talvez num outro sistema, num outro mundo, fazer sexo em troca de alguma outra coisa, fazer sexo enquanto um trabalho, em si, eu não vejo como uma coisa ruim, né? Inclusive, eu acho muito bonito, né? Você dar prazer para outra pessoa. Mas nessa sociedade que a gente tem, realmente, né? É muito difícil mesmo, né? Eu acho que essa que é a diferença principal entre esses dois feminismos, que para as prostitutas o que elas querem é que o trabalho delas fique mais digno, né? Que seja menos violento. Isso às vezes envolve
que as partes relacionadas a esse trabalho sejam menos marginalizadas ou mesmo regularizadas, porque a dificuldade delas, mesmo que elas não é crime ser prostituta, tudo que envolve o trabalho delas é crime, né? Então acaba levando elas para a marginalização da atuação delas e ter que se envolver com atividades criminosas, né? Pelo menos estar em paralelo atuando atividades criminosas, né? Então é igual a questão da droga, né? Como ela não é legal, né? Acaba envolvendo um monte de outras violências no entorno disso que são realmente muito lucrativas, na verdade. Mas enfim, acaba aumentando a violência, né? Então elas lutam para regularização nesse sentido, né? Muitas delas falam, pô, se eu tivesse um lugar que eu pudesse trabalhar e não fosse um lugar que tá o tempo inteiro tendo que pagar propina para a polícia para não ser criminalizado, né? E acaba tendo que vender droga, porque o lugar criminalizado no nosso país é dominado por milícia ou por outras estruturas criminosas. No caso de Campinas, o PCC tem uma atuação muito grande em algumas casas lá, por exemplo, né? Então é nesse sentido que elas lutam, né? É lógico que algumas mulheres ali poderiam preferir outro trabalho na vida, né? Não todas, muitas delas falam que gostam do que fazem, mas muitas delas talvez tivessem mais opções, né? Numa sociedade capitalista que nem a nossa, que algumas pessoas não têm opção, elas escolheriam outra coisa, né? Muitas vezes eu ouvi delas falarem assim: eu prefiro ser prostituta do que lavar calcinha de madame. Bom, talvez se ela pudesse ter feito doutorado, que nem eu, ela não teria escolhido fazer isso, mas como ela só podia escolher entre ser faxineira ou ser prostituta, ela preferiu ser prostituta, né? Talvez fosse diferente, mas não tem como a gente saber, né? Eu acho que o trabalho sexual em si não tem nada de ruim. O problema é como isso está estruturado numa sociedade de classes e machista e racista que nem a nossa, né? E elas entendem isso muito bem. Na verdade, isso tudo eu aprendi com elas. Diana, e só uma coisa. Hoje, nesse exato momento, assim, a única coisa que elas têm a seu favor é que elas agirem sozinhas não é um crime, né? Mas elas têm algum tipo de assistência, algum tipo de direito jurídico, ou hoje no Brasil não tem nada? Não, então, hoje no Brasil, elas conseguiram, mas por causa do movimento delas, tá? Foi uma luta delas, elas foram colocadas ai, gente, diretório não, de ocupações, né? É uma ocupação regulamentada. Então, elas podem, enquanto profissional liberal, se registrarem e pagarem INSS e poderem ter, por exemplo, direito a se aposentar, porque ela é uma ocupação registrada. O que acontece é que a maior parte delas não quer se registrar como prostituta porque não quer ter isso na carteira de trabalho, porque é uma profissão extremamente estigmatizada na nossa sociedade, né? Então, as que estão na frente do movimento, que são aquelas que mostram a cara, que é outra coisa que eu mostro, falo bastante no meu trabalho também, que essas pessoas que estão na frente, elas mostram a cara, elas vão lá e falam, eu sou prostituta, né? Que não é um privilégio que todas podem ter, né? Que tem que esconder da família, que não querem ter que enfrentar a violência que vai ser elas mostrarem a cara e tal. Então, essas colocam mesmo como militância lá e não tem problema de colocar isso na carteira, mas muitas delas colocam faxineira, né, para não ter que ter esse estigma na sua carteira de trabalho. Então, ao mesmo tempo que isso está regulamentado, uma coisa que elas trabalham bastante, que eu acho que é importante, que não adianta regularizar e regulamentar se a gente não está, ao mesmo tempo, desconstruindo o estigma, né? Porque aí muitas delas não vai querer trabalhar num lugar que se diz casa de prostituição oficialmente, ou colocar na carteira de trabalho por causa do estigma, né? Então as duas coisas têm que atuar junto, é isso que elas tentam atuar enquanto movimento social, ao mesmo tempo que estão lutando para a regulamentação, elas fazem um evento na praça pública, que é outra coisa que eu conto no livro também, o DASPU, né, que é o Puta Day, que é o Dia Internacional da Prostituta, que elas escolheram uma das vezes que elas comemoram todo ano a fazer no centro de Campinas. Então pega e faz um desfile, o desfile da DASPU, né, essa parte da vida que produz roupas para as prostitutas e que, mas mais que tudo, realiza desfiles com prostitutas nas áreas urbanas da cidade como uma maneira de manifesto, né, que elas chamam de passarela passeata, que é uma maneira de desconstruir estigma, né, a partir de uma performance, né, uma performance urbana, que é uma outra forma de atuação de um movimento social, desses novos movimentos sociais, né? E de tirar desse lugar de invisibilidade a qual Exatamente. costumam estar relegadas.
Exatamente, muito semelhante a outros movimentos sociais, como os movimentos LGBTB, né? Essa questão da visibilidade é muito importante, né? Então, a performance, colocar esse corpo na rua, né? Vestido como uma puta, atuando como uma puta. Então, eu coloco algumas fotos no livro, né? Desse evento que elas fizeram o desfile e fizeram lá, né? Uma dança sensual de salto alto e fio dental em frente à Catedral de Campinas. Tem a catedral no fundo com elas de fio dental, fazendo essa dança, ou seja, mostrar essa identidade, atuar performaticamente na desconstrução desse estigma a partir da visibilização, que é isso que você falou, dessa identidade. Diana, adorei tudo que você falou, achei muito incrível as próprias trabalhadoras sexuais têm a falar sobre isso. Justamente nessa linha, eu queria fazer uma pergunta. Se você acha que tem algum relato de campo que vem à sua cabeça, você fala de tudo isso, uma coisa marcante, uma coisa interessante que você queira compartilhar conosco e com nossos ouvintes. O meu trabalho, a Soraya é antropóloga, né? E eu, desde o mestrado, eu tento fazer uma atuação mais próxima à antropologia, né? Então, o meu livro todo e a tese, para vocês que leram, já tem muitos relatos de campo, né? Eu trabalho o tempo inteiro na costura de um relato de campo com o que eu estou querendo falar no capítulo e o referencial teórico relacionado ao que eu estou querendo falar e esse relato. Então, tem milhares de relatos. O mais legal, talvez, é o da primeira vez que eu fui no Jardim Tatinga, né? Que eu nem estava ainda fazendo o doutorado, mas eu acho que ele é muito forte. Foi a primeira vez que eu fui no bairro. A gente foi fazer eu conto isso no livro. A gente foi fazer uma homenagem para as prostitutas, né? A associação queria fazer essa homenagem, a gente foi auxiliar. A homenagem foi distribuir, tinha um grupo de teatro que era parceiro que foi junto, eram 3 homens que se vestiram de terno e todos bonitões assim, e eles eram músicos também, e eles fizeram uma serenata, eles iam em cada bordel, faziam uma serenata para elas, umas músicas de amor assim, bem brega, bem lindas, e a gente, enquanto parceira, distribuía flores enquanto eles estavam fazendo a serenata, flores e um prospecto, um folheto falando do Dia Internacional da Prostituta, que a maior parte delas nem sabia. Muitas pessoas nem sabem que a prostituição não é crime, né? Inclusive, que o trabalho individual não é crime. Então, assim, de tão, né, estigmatizado, invisibilizado que é essa atuação. Então, a ideia era essa. E aí a gente fez isso. E aí já foi aquela coisa extrema, porque tinham várias mulheres, a maior parte das pessoas que trabalham nesse projeto de extensão são mulheres, e que não são prostitutas, tá? E a gente estava lá, e a nossa inserção já criava um estranhamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha o estranhamento de entrar naquele lugar onde todas as mulheres estavam seminuas, exibindo seios, é uma outra urbanidade, né? Ao mesmo tempo, a gente era os estranhos ali, né? Então, era muito louco. Elas são estranhas quando estão fora dali e a gente era os estranhos ali, né? Teve uma hora que passou um cara e começou a gritar pra gente que ali não era lugar de bagunça. Muito engraçado, né? Porque o que a gente estava fazendo ali foi considerado bagunça para a urbanidade, as formas de atuar daquele espaço, né? Talvez uma serenata dessa em qualquer outro lugar não seria considerada bagunça, né? Sim. E é isso, eu estava com uma câmera fotográfica tirando foto do evento, e aí uma hora passou um cliente, ele viu que eu estava com a câmera fotográfica, ele fechou a janela rápido, né? Então essa questão do estranhamento ao mesmo tempo. Eu acho que esse performance que a gente fez mostrou bem como que são locais completamente diferentes. O nosso local, enquanto ali estudantes e tal, e o local que a gente estava entrando, que era o bairro de prostituição. Mostrou como esse lugar, enquanto... Eu acho que é uma coisa que eu trabalho também no livro, eu não falei, porque ele, enquanto periferia, né, e é um bairro que está isolado pela rodovia Santos Dumont, você não tem acesso fácil, ele não tem continuação no tecido da cidade. É difícil chegar a pé, você vai chegar de carro ou de ônibus. Não dá para chegar a pé, a não ser por um bairro vizinho que dá para andar, mas mesmo assim é um tecido bem desconexo. Não dá para chegar a pé nesse bairro, né? Porque é uma rodovia que corta ele. Então, isso também cria, né, de alguma coisa, fecha esse bairro e ele pode atuar ali na excentricidade da identidade prostituta, da atuação das outras atividades relacionadas à prostituição, que deixa ele ainda mais outro lugar. E aí a nossa atuação, ao mesmo tempo que a gente sentia super um estranhamento de estar ali,
as pessoas também sentiam o estranhamento da gente estar ali, né? Eu gosto muito dessa história, não sei, é isso. Muito Tem legal. vários relatos de campo no livro. Eu gosto muito de trabalhar em primeira pessoa, sabe? Que eu acho que tem muita informação de coisa que você vivencia, né? E trabalha também uma não neutralidade da ciência, né? De achar que não tem importância quem está vendo e como foi visto, né? Eu acho que isso faz parte da constituição da pesquisa. Eu uso isso propositalmente para desconstruir essa ideia de neutralidade mesmo. Sensacional, Diana. Muito legal. Diana, mas uma perguntinha rápida. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação desse grupo, né? Que vocês ajudaram a criar esse grupo delas. Mas se você falasse um pouquinho rapidinho sobre esse grupo, que eu achei uma coisa muito interessante, essa mobilização delas, esse grupo, o que elas reivindicam, como que elas agem. Eu acho que isso é legal pra gente encerrar. Tá, legal. Só para dizer assim que o movimento de Campinas também se criou inspirado por várias outras associações que já existiam desde os anos 80, a primeira dos anos 80 aqui no Rio. E o de Campinas foi um pouco mais tarde, né? 2007, acho que a gente conseguiu fazer a fundação. Mas elas já estavam se organizando, né, tentando se proteger há muito tempo, né? Isso foi só a cereja do bolo. Mas enfim, elas se fundaram em 2007. Nessa época, como outros vários movimentos sociais, principalmente esses movimentos sociais relacionados aos programas de saúde, DST-AIDS, tinha muita verba para isso, né? Então a gente pôde auxiliar elas com verba, né? A gente foi pago para ajudar elas a se formarem, tinha bolsa para elas tinham um espaço para elas. Então, esse momento foi muito importante também, acho que é importante colocar, né, como a atuação do Estado, de alguma forma, pode ajudar, né, nessas organizações, ainda mais essas organizações que são organizações muito marginalizadas, de pessoas que já estão ali na margem mesmo, de pessoas que têm pouco acesso à renda, pouco acesso à cidade. Então, isso foi muito importante para o empoderamento delas. Acho que é importante a gente falar, ainda mais na conjuntura política que a gente está hoje, porque tem tudo a ver com falar como elas estão atualmente. Hoje elas são super fragilizadas, porque elas não têm mais um apoio que não seja um apoio de outros movimentos sociais que se articulam em rede ali em Campinas, que isso foi muito legal também da gente ter observado elas construírem ao longo desse tempo. As mulheres de periferia são mulheres de periferia de Campinas, acho que é um movimento, elas fazem parte desse movimento, elas participam das marchas das vadias, das passeatas feministas, das passeatas da CUT, a sede da associação por um tempo foi na CUT, no centro da cidade. Então elas são muito engajadas com os outros movimentos de esquerda ali da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, como elas não têm mais um auxílio financeiro, né, fica muito difícil, né, porque, como qualquer outro movimento social, aí tem que trabalhar muito mais na prostituição e menos na militância para conseguir se manter, né. Então, elas estão um pouco fragilizadas atualmente, estão ali na luta mesmo, como elas podem, né. A gente perdeu também uma das prostitutas das mais importantes, mais velhas da associação, que foi assassinada, né? A gente acredita que foi por uma pessoa, foi lógico, né? Por putofobia, feminicídio, né? Ela foi morta um número absurdo de facadas. Então é feminicídio, mas a pessoa também acusou ela de macumbeira, então pode ter a ver com uma coisa de fundamentação religiosa também. Acho que tem a ver também com esse momento de conjuntura que a gente está, né, muito violento, né? Principalmente em relação a esse tipo de pessoa, uma puta, né, mestiça, né, que não é de uma religião católica, que mora na periferia, no bairro mais violento de Campinas. E então é isso, acho que tudo isso. Recentemente também elas fizeram uma homenagem para ela, faz 1 ano que ela morreu. Eu tenho uma homenagem para ela no livro também, porque ela era a prostituta que eu era mais amiga de todas. Fico até emocionada de falar. E é isso, elas perderam essa companheira, que era uma das mais importantes, mais velhas, não tem verba, então elas estão na luta. Elas recentemente fizeram na associação, elas têm uma subsede da associação no Jardim Itatinga atualmente, né? E elas fizeram uma placa para Sandra, essa prostituta que foi assassinada, em homenagem a ela, com a ajuda da CUT, né, para conseguir verba para fazer. Então elas continuam atuando, né, mas num momento difícil, né, que quando elas não conseguem se dedicar à sua militância, elas vão ter que trabalhar e não vão poder participar, de repente, de um evento nacional, de uma atividade de ir falar cara a cara com as prostitutas que estão ali na rua para informar, para ajudar em algum problema que elas tenham, né? Mas elas estão resistindo, né, como outros movimentos sociais, a esse momento difícil aí, né?
Estão aí atuantes. Teve agora, 2 de junho, né, o Dia Internacional da Prostituta, elas fizeram uma festa no Itatinga, eu fui também lancei o livro lá. Fiquei muito feliz de poder lançar o livro lá. Esse dia que elas fizeram a homenagem à Sandra com a placa colocada lá no Itatinga. Estão aí resistindo, ainda estão realizando esses eventos, como elas podem, mas estão ainda se organizando, bem diferente do que tinha antes, né? A associação tinha mais ou menos 10 prostitutas atuantes, na época que eu trabalhei em 2007 a 2010, mais ou menos, depois que eu vim para aqui para o Rio, em 2010 eu vim para o Rio. Na época que eu fiz o trabalho de campo, tinha umas 4, 5, porque já também não tinha verba, a Senai já tinha acabado, o RTS não estava financiando mais. Elas conseguiram grana de um fundo internacional destinado à Associação de Prostitutas por um tempo. Também ajudei a escrever o projeto para elas conseguirem esse fundo. Mas atualmente elas estão sem verba nenhuma. E quem está atuando, uma prostituta foi assassinada, né? E aí elas estão com 2 prostitutas atualmente só na associação, para ver a diferença, né, e como essa conjuntura atrapalha a organização dos movimentos sociais. É isso, mas estou na luta. Sem dúvida, Diana. Para encerrar, além de agradecer a sua generosidade, de ceder parte do seu tempo para conversar conosco e também com os nossos ouvintes sobre sua pesquisa, gostaria de saber se você tem uma mensagem para a gente encerrar essa gravação. Acho que a minha mensagem enquanto professora que trabalha com urbanismo, a gente tentar, né, sempre estar olhando para a cidade de uma maneira para além do que o planejamento urbano coloca, né? Tentar ver como a cidade tem grupos que estão ali lutando para o seu direito na cidade, estão completamente invisibilizados, né? Eu acho que é isso, tentar pesquisar mais sobre esses grupos, atuar junto deles, pensar as cidades a partir da atuação desses grupos, né, em conjunto com eles, não sei se é uma mensagem boa, enfim. É isso. Obrigada. Gente, eu que queria agradecer pelo convite, um prazer enorme. Quando estiver no ar, me falem que eu quero passar para o movimento de prostitutas também, tá bom? O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.